Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estão todos me ouvindo? Olá, pessoal, boa tarde. Só um minuto. Tudo bem com você? Que bom. Que bom poder estar aqui com vocês nessa sexta-feira, conversando um pouquinho sobre o Google Classroom. Quero agradecer meu colega André, que está nos ajudando com a interpretação de Libras e tornando esse conteúdo acessível também às pessoas surdas, isso é muito importante. E em nome da SEAD, quero agradecer a todos que estão participando aqui com a gente, nossos colegas da UFMS, temos muitos professores também de outras instituições, de escolas, e esperamos que seja um tempo de bastante aprendizado. Bom, vamos direto ao assunto então, né, gente? Porque o Google Classroom tem muitas coisas para a gente conversar. E vocês têm duas opções aqui de interação, tá? Vocês podem mandar suas dúvidas aqui, sugestões, comentários pelo chat do YouTube, ou por esse link que aparece aqui na apresentação também, slides.app.google, e esse código. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daiane, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMS e estou na chefia da Divisão de Educação à Distância e sou Google Innovator também, tenho trabalhado com a comunidade do Google desde o ano passado e é um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência com as ferramentas Google. E quero agradecer também o Jorge e o Douglas, nossos parceiros lá da SEAD, que estão nos ajudando aqui na mediação e nessa transmissão. Tivemos mais de 200 inscritos e acredito que o pessoal ainda está entrando. Podem ficar tranquilos que vai ficar gravado sim, para quem não puder assistir depois. Legal. Vamos em frente. Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer hoje uma proposta mais interativa, tá? E eu gostaria que, se vocês pudessem, se vocês têm como abrir uma outra aba aí no computador e concomitante à minha apresentação, vocês puderem ir fazendo os passos, né? Ou até pelo celular também, acessar o aplicativo do Classroom. Quem tem conta do G Suite for Education, lembrando sempre de acessar com @ufms.br. Quem está nos assistindo e não tem acesso ao G Suite, mas tem conta Gmail, pode acessar também com o seu Gmail para acompanhar com a gente aqui as nossas atividades, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos acessar o classroom.google.com no navegador, ou vocês podem também instalar o aplicativo no celular do Classroom e acessar com a sua conta aí institucional ou Gmail. Para o pessoal que é da UFMS, é importante falar que precisa ativar a conta institucional do G Suite. E para quem não sabe como fazer isso ou como orientar os alunos a fazerem essa ativação, tá? Eu deixei um link aqui, bit.ly/gsuiteufms, ou você pode pegar o seu celular e ler esse código que está aparecendo aí na tela para acessar esse tutorial que a gente preparou para orientar tanto os professores como os estudantes de como ativar a conta G Suite.
Sobre direitos autorais, antes da gente começar a falar como colocar os conteúdos dentro do Classroom, é importante que vocês se atentem para a questão dos direitos autorais. Nem tudo que está na internet de forma disponível e gratuita é aberta e possui licença de uso aberta. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não armazenar dentro do Google Classroom, isso vale tanto para G Suite como para Gmail, materiais protegidos por direitos autorais. Então, não é nosso objetivo da live de hoje, a nossa última live lá em julho vai ser específica sobre recursos educacionais abertos, e aí vocês vão poder aprender um pouquinho mais, mas quem tiver interesse, quem faz parte da UFMS, pode acessar esse curso aí, de recursos educacionais abertos, para aprender um pouquinho sobre licenças abertas. E deixei também o QR Code para quem preferir acessar pelo celular. E já adianto para o pessoal que não faz parte da UFMS, que em breve a gente vai lançar um curso de extensão, um curso de formação inicial em REA. Então, fiquem ligados na página da SEAD, sead.fms.br, para ficar por dentro das novidades das nossas formações. Aí eu trouxe a licença aqui, para quem não conhece, o Creative Commons é uma licença aberta que a gente pode, né, cada autor pode licenciar os seus materiais, então os nossos materiais, aquilo que a gente produz, nossos slides, tutoriais, tudo aquilo que a gente produz para as nossas atividades didáticas, né, planos de aula, videoaula, a gente pode colocar isso de forma aberta, licenciada, para que outros professores tenham acesso e para que eles não tenham problema com essa questão de direitos autorais. Então, vamos trabalhar? Tá todo mundo animado aí para aprender sobre o Classroom? Então, criando uma turma no Classroom, como que a gente faz isso? Quando a gente acessa o classroom.google.com, lá no canto direito superior da página tem um botão de mais. Nesse botão de mais tem duas opções, tá? A gente pode participar de uma turma, e para a gente participar de uma turma, alguém tem que ter nos fornecido esse código para participação, tá? Então, se você vai participar de um curso ou de uma disciplina, o professor vai te mandar esse código para você entrar por esse botão de participar. Né? Se eu sou o professor dessa turma, eu vou criar uma turma, então, usando o botão de criar turma. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem como que funciona. Eu estou aqui no meu Google Sala de Aula, mais conhecido como Google Classroom, e aqui no canto direito é onde aparece o botãozinho aqui de criar turma. Quando eu clico aqui em criar turma, ele aparece essa janelinha para eu colocar os dados aqui da minha turma, eu posso colocar o nome da minha disciplina. Infelizmente não está aparecendo, deixa eu ver se está aparecendo. Tá aparecendo para vocês. Bom, eu não vou fazer essa criação agora, porque eu já criei uma turma de teste para vocês verem, tá? Essa é a minha turma de teste e essa é a visão geral que eu tenho aqui do Classroom, tá? Eu tenho aqui 4 menus principais, que são os menus que eu preciso configurar para organizar todas as minhas atividades aqui dentro do Classroom. Então, eu tenho aqui o mural, eu tenho atividades, pessoas e notas, tá? No mural, deixa eu só voltar aqui. Aqui no mural é o espaço onde a gente se comunica com os alunos e é o espaço também onde aparecem as atividades que são postadas na aba de atividades. Então, qualquer ação que é feita dentro do Classroom, ela aparece automaticamente aqui no mural, como um lembrete automático para os alunos também. Na aba de atividades, é onde eu vou organizar as unidades, os tópicos, os materiais, as atividades. E na aba de pessoas, é onde eu vou inserir, então, os meus alunos,
E se eu tiver um outro professor participando também comigo dessa disciplina ou desse curso, eu posso inserir outro professor na turma também. E a aba de notas, ela só vai aparecer quando a gente tiver já atividades com notas, senão ela vai ficar uma página em branco. Ok? Então, nós vamos navegar agora pelas configurações, tá? Eu mostrei aqui as abas, tá? E logo eu vou falar especificamente sobre elas, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, antes de iniciar qualquer inserção de atividades e conteúdos, a gente precisa olhar com cuidado para esse botãozinho aqui que fica no lado direito superior da página, que é uma engrenagem de configurações. Nessa engrenagem é onde eu coloco aqui os detalhes da minha turma, então eu tenho várias opções aqui de informações que eu posso colocar, tá? Que não são obrigatórias, a única informação obrigatória aqui é indicar qual é o nome dessa turma. Depois eu tenho um tópico geral, onde eu tenho o código da turma. Eu vou dizer aqui se os alunos eles podem postar e comentar no mural da turma. Eu acho essa uma opção bastante importante para que os colegas, né, os alunos possam se comunicar dentro do Classroom, principalmente se o Classroom for adotado como uma estratégia, né, de gerenciamento do ensino remoto, da sala de aula online. Aqui, as atividades do mural, eu tenho a opção de ocultar notificações, de mostrar notificações condensadas ou de mostrar anexos e detalhes, tá? Eu gosto de deixar mostrando anexos e detalhes também. Mostrar itens excluídos, apenas professores podem ver os itens excluídos, então posso deixar ativado. E nós temos uma super novidade dentro do Classroom, muitas pessoas ainda não sabem, mas o Google Meet, que é o sistema de webconferência, videochamadas, né, do Classroom, do Google, está integrado agora dentro do Classroom. E isso é bem legal porque ele cria um link único de acesso para os alunos que estão matriculados dentro desse espaço, dentro dessa sala do Classroom. Então, é importante eu ativar ele aqui, deixar ele visível para os alunos, porque aí eu já tenho um link específico, eu não preciso ficar criando cada aula que eu quiser fazer ao vivo com os meus alunos, eu não preciso ficar criando links para cada aula. Então, o aluno já sabe que existe um único link para acessar a videochamada da aula daquela disciplina ou daquele curso. E nós temos aqui a última aba, que é a aba de avaliação, é onde a gente vai indicar para o sistema como a gente quer que ele organize as notas, tá? E isso aqui vai depender muito da forma como cada professor trabalha, e tem duas opções, tá? Eu posso deixar aqui sem nota final, ou seja, eu posso usar os registros de nota do Classroom e levar para o SISCAD, no caso da UFMS, né, que a gente tem o SISCAD, ou para o sistema de gerenciamento de notas da sua instituição. É difícil que esses sistemas se conversem, né, a não ser que a sua instituição tenha assinado o Orquestra for Edu, que é o sistema que faz todo o gerenciamento de notas também. Mas no caso dos sistemas institucionais, o professor ainda tem que pegar essas notas e levar para o sistema, ok? Mas é tranquilo, tá? É só organizar bem certinho, ele fica com uma planilha bem organizada de notas. A gente consegue exportar essa planilha em Excel ou em planilhas do Google e depois registrar, então, no sistema do nosso interesse. E aí eu tenho total de pontos ou ponderada por categoria,
no caso de eu criar categorias de notas para diferentes atividades, e eu posso indicar aqui, então, as porcentagens. Lembrando que as porcentagens devem somar 100%, então, posso adicionar várias categorias até dar 100% aqui das categorias. Se você quiser saber mais sobre como configurar essas categorias no próprio sala de aula, aqui nessa aba mesmo tem esse link de Saiba Mais. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui explica bem certinho como funciona o sistema de notas, como que ele calcula a avaliação total por pontos e como que ele calcula a avaliação ponderada por categoria. Então, cada professor vai analisar esse sistema de cálculo e vai definir como deseja que as notas sejam calculadas dentro do Classroom, se assim for do interesse do professor. Ok? Muito bem. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Aqui eu trouxe também, esse slide vai ficar disponível para vocês baixarem no final, com todos esses links. Então, tem aqui o bit.ly, é só um encurtador daquele link que eu mostrei para vocês. Quem quiser ler o QR Code aqui, já pode ler e começar a dar uma lida aí de como configurar as notas no Classroom. Ok, então vamos para a aba de pessoas, para eu mostrar para vocês como funciona. Na aba de pessoas, eu tenho professores e tenho alunos, tá? Se eu quiser adicionar um professor, eu clico nesse link aqui e eu coloco o endereço de e-mail do professor. Lembrando que as instituições que utilizam o G Suite for Education só podem inserir endereços de e-mail tanto de professores como de alunos, endereços que estejam dentro do domínio do G Suite, ou seja, salas de aula criadas com o endereço institucional @ufms só podem receber alunos e professores que também tenham o e-mail do domínio @ufms.br, tá? Vocês não vão conseguir inserir aqui endereços @gmail. O mesmo, a mesma coisa acontece para as contas de Gmail. As contas de Gmail, as salas criadas, as salas criadas com @gmail recebem e-mails de todos os domínios, tá? Não tem problema, porque as políticas de privacidade são diferentes, tá? Mas para as instituições que adotaram o G Suite, só vão conseguir adicionar endereços de e-mail do seu próprio domínio. Ok? Os alunos eu posso adicionar de duas formas. Eu posso incluir os e-mails, se eu tiver a lista de e-mails, eu já posso incluir todos os e-mails. Quando eu enviar aqui o convite, o aluno só vai acessar o Classroom se ele aceitar acessar o Classroom. Então, ele vai ter que entrar lá no Classroom e dar o aceite para a participação dessa turma. E você vai saber, aqui pela lista, você consegue ver os alunos que aceitaram e os que ainda estão como convidados. Estes que aparecem como convidados é porque não aceitaram ainda entrar dentro dessa sala, tá? Portanto, eles não têm atividades atribuídas e eles não aparecem, enfim, não tem nenhum tipo de interação aqui porque não aceitaram ainda participar. Uma outra forma dos alunos entrarem dentro da sala é você enviar esse código da turma, tá? Se você não tem os e-mails dos alunos, não tem problema. É mais se você tem um grupo de WhatsApp, por exemplo, com os alunos, basta você enviar esse código que aparece aqui no mural, tá? Tem que ir na aba do mural para ele aparecer. Se você quiser ver ele maior, é só clicar aqui em exibir e vai aparecer esse código aqui. Você copia esse código, manda para os alunos.
E como que eles vão acessar? Eles vão entrar lá no classroom.google.com, clicar no mais, clicar em participar da turma e colocar esse código que automaticamente eles vão entrar na sua turma. Muito bem. Vamos seguindo. Agora a gente vai para a aba de atividades. E eu quero perguntar quem está assistindo, quem conseguiu abrir aí uma sala, uma aba para fazer as atividades com a gente. Vou pedir para vocês, então, que já criaram um ambiente de teste aí, abrir a aba de atividades, porque agora é uma etapa super importante que tem bastante detalhes. Então, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença para a configuração das atividades. Bom, vamos lá então para a nossa aba de atividades. Aqui na aba de atividades, eu tenho o link do Google Meet, tá? Que é a sala que eu tenho exclusiva aqui para conversar com os meus alunos. Vou mostrar para vocês aqui a configuração do Meet. Bom, semana passada, quem participou da live, eu fiquei devendo o Snap Câmera, né, gente? Aí ontem eu estava terminando esses slides e resolvi colocar aqui a imagem do Snap Câmera, para vocês verem como fica legal e interativo a gente usar esses filtros. Vou mostrar para vocês aqui. O Snap Câmera é um programinha que a gente instala no computador e que ele cria filtros para a nossa câmera. Em tudo que a gente quiser gravar, a gente pode ativar ou desativar esses filtros. Deixa eu ver aqui se tem outro para vocês verem. Legal. Então, vou desligar aqui. Bom, aqui na tela do Meet tem algumas configurações que são importantes da gente saber e também ajudar nossos alunos a entenderem, a participarem desses momentos síncronos com bastante tranquilidade, tá? Então, quando a gente acessa o Meet, tem 3 pontinhos ali do lado direito inferior da janela que aparece a nossa câmera, e nesses 3 pontinhos tem esse botão aqui de configurações, que é uma outra engrenagem, tá? Isso eu tô mostrando, gente, o Meet dentro do Google Classroom, mas se aplica também ao Meet fora do Classroom, tá? São as mesmas configurações. Quando eu acesso esse botão de configurações, eu tenho aqui a opção de configurar meu áudio e configurar meu vídeo. O que acontece muito? Às vezes você está usando um microfone externo e aqui está selecionado o microfone interno. E aí, quando você entra na reunião, as pessoas não te ouvem, aí você não sabe como que ativa o microfone e fica aquele desespero, né? Então, é sempre importante verificar essas configurações, tanto do áudio como do vídeo. Percebam que aqui, quando eu vou selecionar meu vídeo, eu tenho a opção do Snap Câmera, que é o aplicativo que eu acabei de mostrar para vocês. Ele fica aqui, eu posso selecionar a minha câmera normal ou selecionar o Snap Câmera e escolher o filtro que eu quero usar para gravar o vídeo ou para me encontrar com os alunos para dar uma aula. Ok? Aí eu tenho aqui a opção também da resolução de saída e resolução de entrada, que por padrão é 360. Fazendo essas configurações, eu dou concluído. E eu vou para a próxima parte, que também é super importante.
quando a gente entra numa reunião, é muito importante a gente desligar a nossa câmera e o nosso microfone antes de entrar na reunião, tá? Porque quando a gente entra, às vezes a gente está com um ruído em casa, ou tem um cachorro latindo, ou tem alguém conversando, e a gente acaba atrapalhando, principalmente se a reunião já começou. Então, a gente está tendo essa transformação digital agora, e é uma mudança de cultura também. Quando a gente entra numa sala de reunião presencial, a gente não entra fazendo barulho, né? A gente tenta entrar bem devagarinho para não atrapalhar a pessoa que está falando. E a mesma coisa para o digital. Então, esses dois botõezinhos aqui servem para isso, para quando a gente entrar numa reunião online, a gente não entrar chamando atenção, né? E aí a gente entra quietinho, fica com o microfone e a câmera desligado. Quando for a vez de falar, se você precisar falar, você pode ativar a sua câmera e o seu microfone. Depois que eu desativei, e aí ele fica vermelhinho aqui, tá vendo? Que ele fica vermelhinho quando tá desligado. Depois que eu fiz isso, eu clico nesse botão verde aqui da direita, que é o participar agora, tá? Aí eu estou pronto, então, para participar. Tô mostrando aqui como fazer as ativações. Legal. Agora eu vou mostrar outra parte aqui, também da aba de atividades, que é o Google Agenda. Toda vez que eu crio uma sala no Classroom, o Google cria também uma agenda específica dessa sala. Para que serve essa agenda? Para que tanto os estudantes como os professores possam acompanhar na sua agenda o seu cronograma de atividades. Então, normalmente a gente coloca datas e horários para a entrega das atividades, e mesmo que seja flexível para que os alunos enviem depois, o sistema não bloqueia o envio depois do prazo, mas ele serve como um parâmetro para a gente verificar quantos alunos conseguiram enviar no prazo, quantos não conseguiram, e aí aqueles que não conseguiram, a gente vai atrás de saber por que não conseguiram, quais são as dificuldades. Então, a agenda é super importante. E eu vou mostrar para vocês aqui como que fica lá no Google Agenda essa configuração, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir a minha agenda pessoal, tá? E aqui no lado esquerdo vai mostrar todas as agendas que eu tenho vinculadas à minha agenda pessoal. Tem que estar carregando. E se eu quiser visualizar somente essa agenda do Classroom, eu clico aqui com o botão nos 3 pontinhos, aqui no lado esquerdo. Tem sempre 3 pontinhos que tem coisas importantes. Gente, dentro do Google é assim. E eu venho aqui exibir apenas esta agenda. Quando eu exibo essa agenda, ele vai me mostrar aqui as atividades que estão vinculadas no Classroom. Então, quando eu abro aqui o evento, tem a descrição da atividade, tem o link para eu clicar aqui. Se eu clicar aqui, eu vou direto para essa atividade lá dentro do Classroom. Eu só vou dar uma pausa para a gente trocar o intérprete. Obrigada, André. Obrigada, Itamar. Vamos iniciar então com o Itamar. Itamar, tá me ouvindo? Ok. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como que fica a configuração do Google Agenda dentro do Classroom.
Agora eu vou mostrar a outra parte, só um pouquinho, que eu acho que a internet do Itamar caiu. Ok, o André voltou porque a gente teve problema com a internet do Itamar. Vamos continuando. Então, a gente tem aqui agora a pasta do Drive, tá? Assim como a agenda e o Meet, o Drive também tem uma pasta específica dessa sala do Classroom. E aí tem visões diferentes, tanto para o professor como para o aluno. Dentro da pasta do Classroom do professor, vão ficar pastas separadas de todas as atividades que ele criou dentro do Classroom, com as atividades que os alunos enviaram individualmente. E na pasta do Drive do aluno, ele vai visualizar apenas as atividades que ele enviou, que ficam armazenadas no Google Drive do aluno. Vou mostrar as visões aqui para vocês. Então, essa é a visão aqui da pasta do professor, onde tem também os templates, tem uma mensagem aqui, não editar, porque são os templates, os modelos de atividades que o Classroom cria, é para que o aluno faça uma cópia e desenvolva a atividade dentro do Google Drive, seja no Google Documentos, no Google Planilhas ou no Google Slides. E aqui eu tenho a visão do aluno, onde aparecem as atividades que ele submeteu, armazenadas também no seu Google Drive. Então, essas atividades, elas ficam linkadas dentro do Classroom, onde o professor consegue acessar e avaliar, né? O professor não precisa acessar a pasta do Drive para avaliar as atividades, elas apenas ficam armazenadas no Drive para que esse link funcione dentro do Classroom. E agora, vamos para a organização dos conteúdos, tá? Eu vou abrir aqui de novo o Classroom. Aqui, então, nessa página de atividades, nós já falamos do Google Meet, falamos do Google Agenda, falamos da pasta no Google Drive, e agora vamos falar sobre as opções que a gente tem nesse botão de criar. No botão de criar, a gente tem atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem e tópico, tá? Nós vamos começar com o tópico, porque os tópicos são super importantes para a gente organizar os nossos conteúdos dentro da sala, né? Quando a gente faz o nosso plano de ensino, normalmente a gente faz um cronograma de atividades, a gente organiza, né, os conteúdos da ementa num programa que normalmente o professor organiza por unidades ou módulos. Então, essa organização, ela tem que vir para cá. E quando o aluno inicia a disciplina, ele já tem que ter essas organizações aqui, de saber o que ele vai estudar naquele semestre. Não precisa estar tudo disponível, mas a organização das unidades e conteúdos de acordo com a ementa é importante já estar disponível para o aluno saber qual é o percurso que ele vai ter de aprendizagem dentro daquele semestre. Outros conteúdos podem ir sendo adicionados no decorrer da disciplina. Obviamente que nem todas as atividades estarão disponíveis desde o início da disciplina, mas essa organização mínima é super importante para que o estudante consiga se organizar, né? Saber qual é o tempo de dedicação que ele vai ter para as leituras, para assistir vídeo, para ouvir um podcast, para escrever um texto. Então, para desenvolver as atividades. Então, é importante essa mensuração aí de tempo que ajuda o estudante a se organizar também. Bom, aqui, essa unidade 1 aqui é um exemplo de tópico, tá? Tudo que eu já coloquei aqui é possível editar, renomear, editar.
organizar, mover de um lugar para o outro. Se eu clicar aqui, por exemplo, nessa unidade, eu posso mover ela para outros lugares, tá vendo? Então, nada engessado. Se eu colocar uma coisa no lugar errado, depois eu consigo mover para o lugar certo. Então, é bem tranquilo de trabalhar. É um sistema bem intuitivo. Não é difícil de configurar. Basta a gente ter um pouquinho de experiência, né? De dedicar um pouquinho de tempo fazendo testes que a gente consegue trabalhar bem. Bom, então se eu quiser criar um tópico, eu venho aqui, criar um tópico, eu coloco um nome para esse tópico e clico em adicionar, tá? Então eu já tinha aqui unidade 1, unidade 2, unidade 3, a unidade 4 ficou lá em cima. Se você quiser fazer de forma decrescente, tudo bem, tá? Você pode organizar 4, 3, 2, 1, ou você pode organizar 1, 2, 3, 4, né? Depende de cada estilo de cada professor. Então, eu quero que essa unidade 4 vai lá para baixo. Então, eu seguro ela aqui. A hora que ela ficar azulzinha assim, eu vou arrastando. Vou arrastando até lá embaixo e solto ela lá embaixo. Tá vendo? Então, ela ficou organizada agora do jeito que eu queria. Voltando lá, agora eu vou mostrar a opção de criar material. Então, criar um material. O que é o material, gente? É um link que vai agregar diversos materiais para uma determinada unidade. E essa organização também vai depender bastante de como o professor está acostumado a organizar os seus materiais. Então, ele pode organizar um tópico desse para toda a unidade, tá? Então, eu tenho aqui unidade 1, material de apoio. E aí eu tenho alguns materiais aqui. Ou então eu posso organizar por temas. Então, sobre mídia e educação, eu quero organizar por temas. Aí sobre letramento digital ou sobre cultura digital. E eu vou organizar então os temas. Ah, mas eu quero organizar por tipo de material. Então eu vou criar um material só de vídeos. Posso também criar um material só de vídeos. Quero criar um material só de artigos científicos. Posso criar um material só de artigos científicos. Então, essa organização não tem regra, não tem padrão, tá? Vai depender de como você organizou o seu planejamento, o seu programa da disciplina ou do curso. E aqui, então, eu vou mostrar para vocês como criar. Eu venho aqui criar material. Eu vou dar um título para esse material. Então, eu acabei de criar uma unidade 4. Então, vou colocar aqui material de apoio. Unidade 4. Eu posso colocar uma descrição, que é opcional. Aqui no lado direito, eu vou indicar em qual tópico eu quero que esse material apareça. Então, eu já vou colocar aqui unidade 4. Se eu esquecer de colocar o tópico, não tem problema. Depois eu pego e arrasto para o tópico que precisa ficar, tá? Aqui eu tenho 2 botões, tá? Nesse primeiro botão, eu tenho a opção de adicionar arquivos do meu Google Drive, links, arquivos do meu computador e vídeos do YouTube, tá? Quem já trabalha com Google Drive e já está acostumado em armazenar tudo no seu Drive, você não vai ter sobreposição de arquivos. Então, você vai, duplicação de arquivos. Você vai selecionar do seu Drive o material que você já organizou para a sua disciplina. Então, eu costumo trabalhar dessa forma, tá? Vou mostrar aqui para vocês como eu organizo o meu Drive. Então, eu tenho aqui uma pasta que chama 2020.1 e eu tenho aqui a pasta das minhas disciplinas. Então, eu já tenho tudo organizado aqui dentro dessas pastas, basta eu ir lá e selecionar o arquivo que eu quero que os alunos vejam dentro do Classroom.
Essa pasta do Drive, ela é particular minha, os alunos não vão ter acesso a essa pasta, mas eu posso perfeitamente pegar um arquivo de dentro dessa pasta e adicionar no meu Google Drive para que os alunos tenham acesso de visualização a esse arquivo, ok? Quem não está usando o Drive, tudo bem, pode colocar os arquivos do computador. Então, quando você vem aqui em arquivo, você tem a opção de upload e você vem aqui selecionar arquivos do seu dispositivo. Vai abrir, então, uma página, uma janela aqui do seu computador para você adicionar o arquivo que está armazenado no seu computador. Muito bem. A outra opção que eu tenho aqui é link. E aí é muito simples, basta eu pegar o link, sei lá, pode ser uma reportagem, pode ser um recurso, pode ser um vídeo também de outro canal que não seja o YouTube. Eu posso adicionar o link aqui, vou mostrar para vocês um exemplo. Vou pegar um link aqui do Walklet, que é um recurso que eu falei semana passada, que é super legal para organizar materiais. Então, eu tenho aqui uma estante de vídeos que eu criei no Walklet, e essa estante de vídeos já está organizada, né? Eu já fiz a curadoria desses vídeos, então eu posso adicionar ali no material como um link, tá? Então, eu não vou ter o trabalho de novo de adicionar vídeo por vídeo que eu já selecionei, são alguns do YouTube, outros do Vimeo. Então, eu vou colocar esse link do Walklet aqui. Está anexando. E ele vai aparecer aqui uma prévia também, sempre fica uma imagenzinha de prévia desse material. E se eu quiser, posso ainda adicionar vídeos do YouTube. E aí eu tenho duas opções, eu posso pesquisar esse vídeo, então, uma ferramenta de busca aqui. Eu coloco um termo, posso fazer essa pesquisa aqui, selecionar o vídeo, se eu já conheço esse vídeo, ou então eu pesquiso direto lá na página do YouTube e venho aqui só com a URL, o link, que ele também faz a incorporação. Então, adicionei 2 materiais aqui, mas tem um material dessa disciplina que eu quero criar agora. Então, eu posso criar aqui ou um documento, ou uma apresentação, ou uma planilha, ou um desenho, ou um formulário, tá? Posso criar qualquer um desses itens aqui nesse material. Então, eu vou criar aqui um documento, só para vocês verem como funciona. Ele já abre aqui o documento para eu editar. Esse documento ele já está no meu Google Drive, vinculado dentro da minha sala de aula. E aí eu posso escrever aqui. Teste de organização de materiais no ESP. Pronto, terminei meu material, vou colocar aqui um título. Orientações, unidade 4. Coloquei um título. Como que eu faço para salvar? Não precisa fazer nada, não tem botão de salvar em nenhum dos aplicativos do Google Drive. Você vai ver essa mensagem aqui, todas as alterações foram salvas no Google Drive. É simultâneo, tá? Se você está com acesso à internet, ele vai salvar. E se por acaso sua internet cair, ele vai te desativar e vai te falar que você está sem internet.
E se você quiser trabalhar offline, você tem essa opção aqui também de tornar disponível offline de todos os documentos do Google. Você vai aqui em arquivo, tornar disponível offline, que aí você vai conseguir trabalhar mesmo sem o acesso à internet. E quando você tiver o acesso à internet, você consegue fazer a sincronização do que foi alterado nesse arquivo. Muito bem, voltei para cá. Agora eu já tenho aqui 3 conteúdos dentro desse meu material. E aqui tem também 3 opções quando eu vou postar esse material. Eu posso programar, eu posso postar agora, nesse exato momento. Eu posso programar para um outro dia, ou seja, se eu quero organizar esses conteúdos para aparecerem de forma gradativa para os alunos, se você acha que o seu grupo de alunos vai se organizar melhor dessa forma, ou que não vai causar certa ansiedade ele ter uma série de coisas para ler de cara quando entrar na disciplina, você pode fazer essa programação no semestre e já deixar organizado quando e que dia e que horário você quer que esse conteúdo entre e apareça para os alunos. Se eu não quero programar, eu posso simplesmente deixar em salvar rascunho e o dia que eu quiser, eu venho aqui e faço a postagem, libero esse conteúdo para os alunos. Então, vou deixar aqui salvo esse rascunho para eu editar depois. Aí vocês vão perceber aqui que quando está em rascunho, ele fica cinza. Isso significa que os alunos não estão vendo, tá? Quando os alunos estão vendo, fica azul, ou seja, ou fica da cor que eu selecionei lá o tema da minha sala de aula, tá? Fica coloridinho. Então, vamos em frente. Depois eu mando aqui essa apresentação para vocês. Agora vamos criar uma atividade, tá? Vou mostrar para vocês a diferença dos tipos de atividades. São só 3, mas são infinitas possibilidades dentro dessas 3, tá? A primeira opção de criar atividade é uma opção que eu vou definir um tipo de arquivo que os alunos vão criar ou que vão anexar, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Vou colocar atividade do módulo da unidade 4. Unidade 4, que é a que a gente está trabalhando. Aqui eu posso colocar as instruções para a realização dessa atividade. E olha que legal, se essa atividade é uma atividade de texto ou individual ou colaborativa, né? Texto, planilha, apresentação, desenho, se os alunos tiverem a possibilidade de usar desenhos ou formulários, eu vou indicar aqui qual é a atividade que eu quero fazer, tá bom? Então, vou dar um exemplo do documentos, para quem precisa desenvolver uma atividade de escrita, por exemplo, tá? E aí aqui eu tenho 3 opções que são importantes. A primeira delas os alunos podem visualizar o arquivo. Quando eu seleciono essa opção, significa que esse documento é apenas para os alunos se orientarem para realizar determinada atividade, ok? Então, eles não vão conseguir editar, não vão conseguir fazer nada além de visualizar. Se eu selecionar essa opção, os alunos podem editar o arquivo, ele vai ser um documento colaborativo, vai ser um único arquivo em que os alunos todos vão trabalhar no mesmo arquivo. Então, aí, se você quiser fazer atividades em grupo, você pode colocar aqui atividade unidade 4, grupo 1, por exemplo. Mas como que eu faço para selecionar os grupos?
eu venho aqui no lado direito, e eu vou marcar quem são os alunos que vão fazer parte desse grupo e que vão trabalhar nesse mesmo arquivo, dessa mesma atividade. Ah, mas eu quero que eles façam uma atividade à mão, ou seja, vão ter que, sei lá, desenvolver as demonstrações lá das atividades da disciplina e tirar uma foto e mandar para que eu veja como ele desenvolveu isso. Que às vezes o aluno também prefere fazer e escrever à mão. Tudo bem, não tem problema, ele pode fazer dessa forma também. Mas se o trabalho for em grupo, você vai indicar aqui quem são os alunos que terão essa atividade atribuída no grupo 1. Por padrão, todos os alunos ficam selecionados, tá? Então, eu tenho que vir aqui, tirar a seleção dos alunos e escolher quais são os alunos. Então, vou selecionar aqui 4 que vão fazer parte desse grupo e eles podem editar o arquivo. Isso para trabalhos em grupo, tá? Se for trabalho individual, eu posso selecionar essa outra opção aqui, fazer uma cópia para cada aluno. Quando eu seleciono essa opção de fazer uma cópia para cada aluno, vai ser individual. Então, não tem por que eu separar por grupo. Eu venho aqui e deixo todos os alunos. E aí, cada aluno vai receber, então, uma cópia dessa atividade. Eu posso criar um template, né? Criar os parâmetros todos dentro desse documento. Basta eu clicar aqui, que vai abrir o documento, e o aluno vai receber uma cópia exatamente como eu configurei. Pode ser perguntas e respostas, pode ser um texto, uma citação, seja o que for que você quiser colocar aqui de orientação e dos parâmetros para a realização da atividade. Ah, mas se eu configurar o Google Documentos aqui, o aluno não vai conseguir mandar mais nada? Não, ele vai conseguir. Só um pouquinho que o André caiu. Voltamos. Voltando um pouquinho. Se eu configurar aqui uma atividade baseada no Google Documentos, o aluno, mesmo assim, consegue enviar outros arquivos, tá? Então, ele pode enviar vários tipos de arquivo, não tem limites de envio de arquivos. Então, você pode usar bastante a criatividade aí no desenvolvimento desse tipo de atividade também. Outra coisa importante, eu defini aqui em qual tópico eu quero que essa atividade apareça. Então, vou colocar aqui unidade 4. Aqui eu vou marcar qual é a categoria de nota. Por que essa categoria aparece aqui? Porque eu criei 2 categorias de notas. Então, elas vão ter que aparecer aqui. Eu vou selecionar em qual categoria eu quero que essa atividade apareça. Eu posso definir aqui uma data de entrega e um horário, que é opcional também. Lembrando que essa data e esse horário são flexíveis, o aluno consegue entregar mesmo depois que fechou. Isso é super importante, gente, ainda mais agora que a gente está nesse período de ensino remoto, a gente precisa ter bastante empatia e flexibilidade com relação aos prazos, né? Porque todos estão muito atarefados, todos estão trabalhando muito, né? Os nossos alunos e alunas também são pais e mães, são trabalhadores, né? Que precisam organizar o seu tempo. Então, às vezes aconteceu um problema naquele dia, naquele horário, não conseguiu mandar, não tem problema, o sistema vai aceitar depois. Se você, professor, achar que não deve aceitar depois, você simplesmente manda um feedback para ele falando que não vai aceitar ou que, enfim, mas o sistema não vai permitir justamente porque existe uma ideia de que isso seja flexível e que a gente consiga aí levar os nossos alunos junto com a gente em meio a essas dificuldades, tá bom? E que a questão da data e do horário não seja uma questão punitiva ou de exclusão daqueles que não conseguiram realizar.
Ok, e aí tem uma coisa diferente aqui que muita gente não usa ou não sabe usar, que é a questão das rubricas. As rubricas são um elemento extra de avaliação que eu posso configurar para cada uma das atividades, tá? E depois eu vou mostrar para vocês lá quando a gente for falar de avaliação, como que a gente cria essas rubricas. Essas rubricas não existe um padrão, gente, não tem regra, vai depender muito da sua área do conhecimento, vai depender de como você está trabalhando com as avaliações naquele semestre, tá? E aí você pode criar, então, essas rubricas aqui, ou reutilizar. Então, o que são rubricas? São critérios, tá? Que você vai adicionar e você pode colocar alguns níveis desses critérios para somar junto com a nota do aluno. É mais para ele ter uma avaliação qualitativa, mais qualitativa do que a própria nota, digamos assim, para dar mais elementos para o aluno saber por que, que ele tirou aquela nota. Como se fossem. Eu não posso relacionar isso com o conceito A, B e C, porque é muito mais do que isso. Né? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu criei aqui depois as minhas rubricas nesse ambiente de teste. E a atividade, assim como os conteúdos, elas podem ser programadas, tá? A gente pode salvar um rascunho, ou pode programar, ou pode criar atividade naquele momento que a gente está trabalhando. Então, eu vou deixar salvo o rascunho. Voltar aqui para o slide para eu ver meu roteiro. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre feedback e avaliação dessas atividades. Na planilha de notas vão aparecer aqui todas as atividades que eu programei. Os alunos aparece um aluno em cada linha, aparece as notas que já foram atribuídas. Os que não tiveram nota atribuída, aparece um tracinho /100, que é o quanto vale a atividade. E os que não enviaram constam como pendentes, tá? Então, essa é a planilha de notas que eu tenho depois que as avaliações são realizadas. E nessa engrenagemzinha aqui eu consigo exportar essa planilha de notas para o Google Planilhas, por exemplo, né? E elas são atualizadas automaticamente no Google Planilhas quando eu faço alguma modificação dentro do Classroom. Essa planilha também é atualizada automaticamente e isso é super bacana. Aqui eu tenho a página de uma atividade que está em avaliação e aqui tem 3 campos, tá? Aparece as atividades que foram entregues, os trabalhos que foram atribuídos, mas que ainda não foram entregues, ou seja, o aluno está com o trabalho pendente. E depois aparece aqui os que estão com nota, ou seja, foram os que eu avaliei, tá? Então, tem 2 trabalhos entregues que eu ainda não avaliei. E aqui tem o exemplo das rubricas. Quando eu vou avaliar o aluno, quando eu cadastrei rubrica naquela atividade, eu tenho aqui, então, a opção de selecionar qual rubrica eu vou atribuir para o aluno. E é sempre em níveis. Então, eu coloquei aqui. Isso a gente pode usar as rubricas como gamificação também, né? Mas a gente teria que ter uma live só sobre isso. Não vou me estender muito nessa questão, porque eu preciso falar do Google Formulários, que é de interesse de bastante gente. Então, só para vocês entenderem, eu coloquei aqui habilidades de uso de tecnologia como uma categoria, e eu coloquei aqui Slow Tech, Médio Tech e High Tech. Então, Slow Tech, você está começando a apresentar habilidades pedagógicas de uso de tecnologia. Né? Médio Tech, você está construindo habilidades pedagógicas. A High Tech, você já tem habilidades pedagógicas de uso de tecnologias. Então, foi só um exemplo, assim, bobinho, não está baseado, está baseado um pouco naquilo que eu trabalho com tecnologia, mas só para vocês entenderem
o que seria essa rubrica e como que ela vai agregar na avaliação e na nota que você está dando para o aluno. Novamente, isso vai depender muito da forma como você trabalha a avaliação, da forma como você compreende a avaliação e a aprendizagem, e não é obrigatório o uso de rubricas, tá? Se você quiser usar só nota, não tem problema. Aqui é uma página de uma atividade que eu estou corrigindo. Então, que atividade é essa? É uma atividade que foi criada no Google Documentos, em que cada aluno recebeu uma cópia e ele tinha que escrever aqui, ó, escreva em um parágrafo o que foi mais difícil para você no período de isolamento social. Então, ele tinha que escrever aqui um texto, tá? Aqui no lado direito, eu posso colocar a nota e posso inserir comentários. E tem uma coisa super legal que é nova dentro do feedback do Classroom, que é eu guardar meus comentários para utilizar depois, tá? Então, vou mostrar para vocês. Eu também posso, aqui, quando eu vou abrir a atividade do aluno para fazer a avaliação, por padrão, ele já está no modo de sugestões, justamente para o aluno ver o que eu estou fazendo de alterações dentro desse documento, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem um exemplo, tá? Só vou aqui na atividade. Documento. Opa. Aqui na atividade eu vou ver esse trabalho que foi entregue e que não foi avaliado ainda. Então, aqui a atividade era: escreva o seu nome completo. Então, cada aluno também recebeu uma cópia desse documento de texto para escrever aqui o seu nome completo. E aí, quando eu vou aqui fazer uma correção na atividade, o sistema já me dá a opção de sugestões. E aí, quando eu escrevo aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira corrigir elementos do texto, né, de pontuação ou de normas. Quando eu escrevo aqui, ele já traz aqui do lado quais as alterações que foram feitas, tá? Então, ele mostra aqui, Daiane comentou isso aqui. E o aluno, quando ele for receber essa atividade para fazer as correções, ele vai poder aceitar ou rejeitar a sugestão que a gente deu, tá bom? Normalmente ele vai aceitar, né? Mas é para ele perceber quais foram os pontos modificados. Se eu deixar no modo de edição, ele não vai ver de forma tão clara aquilo que ele errou, aquilo que ele precisa melhorar, tá bom? Então, é sempre bom deixar em modo de sugestão, mas isso já é default, padrão, não precisa modificar nada para vocês verem isso. E aí, aqui no lado direito, eu coloco a nota, tá? Eu adiciono um comentário. É muito importante, gente, essa questão do feedback, quando a gente fala ensino remoto, ensino à distância, ou qualquer mediação de aprendizagem que seja feita por meio de tecnologias, que a gente personalize o máximo que a gente puder o feedback para o aluno. Então, a gente vai falar, vai chamar ele pelo nome. Olá, aluno. Tudo bem? Que bom que você fez a atividade. Você precisa melhorar tais pontos. Aí você vai elencar o que precisa ser melhorado, tá? Vai postar esse comentário é particular, tá? Nenhum outro aluno vê esse comentário. Tem uma opção também que é a central de comentários.
que quando eu crio um comentário, eu posso salvar ele aqui na central de comentários. E quando eu estiver fazendo aqui as minhas alterações também no documento do aluno, se eu não quiser fazer alterações, eu posso fazer comentários. E aí, para eu não ter que escrever várias vezes a mesma coisa em atividades de diferentes alunos, eu salvo esse comentário aqui na central, e quando eu for adicionar um novo comentário, se eu colocar o asterisco não, o jogo da velha, já vai aparecer para mim aqui os comentários que eu tenho salvo. Eu clico aqui e posto esse comentário, né? Eu só troco o nome do aluno e eu já tenho o comentário. Isso ajuda bastante no trabalho. E a última etapa, então, desse feedback é eu devolver essa atividade para o aluno. O que significa essa devolução? Significa que ele vai receber a nota, vai receber o feedback e ele vai poder, então, acessar esse arquivo e fazer as alterações necessárias. Depois que eu entreguei, que eu devolvi, eu posso alterar a nota? Posso. Se o aluno fez melhorias, eu posso alterar a nota e salvar, tá? Se eu não devolver, o que fica aqui, ó? Nota temporária, tá? Então, eu preciso fazer a devolução. Eu venho aqui, clico nesse botão azul, devolvo a atividade, e aí tem uma mensagem. O aluno receberá uma notificação e poderá ver a nota que você deu. Então, eu vou devolver a atividade e está encerrado esse processo de avaliação. Encerrado se ele não fizer nenhuma modificação, né? Ok. Muita coisa, né, gente? Quem tá comigo aí, dá um oi aí no chat. Vamos lá. Aqui eu deixei, depois vocês vão poder ver mais certinho no slide como que vocês fazem para salvar esses comentários na central de comentários. Eu diria que é uma central de feedback muito legal, gostei bastante disso, eu acho que agiliza bastante o trabalho do professor. Aí vocês vão ver certinho no slide como que vocês fazem para essa devolução. E vamos, então, para o Google Formulários, tá? Que eu sei que bastante gente tem dúvida, muita gente quer aprender sobre Google Formulários. O Google Formulários, ele, fora do Classroom, ele serve também para fazer avaliações, só que se a gente criar fora do Classroom, a gente não tem essa gestão de notas que a gente tem aqui, tá? Dentro do Classroom. Então, você consegue fazer a avaliação só com o Google Formulários, mesmo que você não tenha Google Classroom? Sim. As mesmas configurações, as mesmas estratégias que a gente utilizar aqui, vocês conseguem, tá bom? A Janaína vai entrar, então, vamos lá. Pode continuar, professor. Obrigada, Janaína. Eu estava falando, então, do Google Formulários, que ele vai funcionar mesmo que não esteja dentro do Google Sala de Aula, tá? Então, se você não tem Google Classroom, se você não tem G Suite ainda na sua escola e você quer, pela sua conta de Gmail, fazer uma avaliação, uma atividade de teste com os alunos, você pode seguir as mesmas estratégias de configuração que eu vou apresentar aqui, tá bom? Então, na aba de atividades, a opção de criar um teste ou uma prova ou um quiz ou uma trilha de aprendizagem dentro do Google Formulários é essa segunda aqui, que é a atividade com teste. Qual que é a diferença da atividade com teste? A diferença é que quando eu seleciono a atividade com teste, ele já cria automaticamente um formulário configurado para ser um teste, ok? Posso criar um teste dentro da atividade, essa primeira aqui opção? Não recomendo, tá? Por isso que existe a atividade com teste, porque ele faz a importação das notas
da pontuação que o aluno teve dentro do Google Formulários, ele faz essa importação para o Classroom. Se você fizer isso na opção de atividade, não vai ter essa importação e você vai ter que fazer isso de forma manual, tá? Por isso que tem essa diferenciação. Então, vou mostrar aqui, vou criar só para vocês verem, depois eu vou ir para um template que eu já tenho trabalhado. Então, esse aqui, quando eu crio, vamos supor aqui, a avaliação no modo da unidade 4. Tá? Percebam que aqui embaixo, ele já veio com esse blank quiz, tá? Esse questionário em branco. E ele já me trouxe aqui a importação de notas. Então, eu não precisei criar nada. Quando eu fiz essa criação da atividade com teste, ele já criou automaticamente esse formulário. Aí tem uma mensagem aqui, o Google Sala de Aula pode importar as notas das atividades. A importação de notas limita automaticamente cada formulário a uma resposta por usuário, coleta os endereços de e-mail e restringe as respostas aos usuários do domínio, tá? Então, essa é a configuração default dentro do formulários do Google, tá? Se você está usando o G Suite. Mas a gente pode alterar essas configurações também e já vamos conversar sobre elas. Então, vou deixar salvo aqui esse rascunho e vou abrir um exemplo que eu já tenho para vocês verem. Então, eu vou abrir aqui o meu questionário que eu estou trabalhando. Aqui no modo de edição, tá? Aqui eu já tenho algumas questões que eu tinha configurado anteriormente. Peraí que tá carregando. Ok, vamos lá. Então, eu coloquei aqui o endereço de e-mail, ele é padrão, tá? Vai coletar os endereços de e-mail, o nome completo e depois as questões. Antes de começar a falar sobre as questões, eu quero mostrar esse botãozinho aqui de configurações, ok? Aqui no botão de configurações, eu tenho coletar endereços de e-mail, tem 3 abas, tá? Na aba geral, coletar endereços de e-mail, recibos de respostas, aí eu posso colocar se a pessoa que responder solicitar ou se sempre. Eu prefiro deixar sempre, porque aí a gente não vai ter problema, né, do aluno falar, eu respondi, mas não foi, enfim. A gente sempre tem essas questões. Então, deixa sempre receber o recibo das respostas, e aí o aluno tem como comprovar se ele fez ou se não fez. Restringir aos usuários em Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, não precisa restringir, tá? Se você está dentro do domínio, se você limitar aqui a uma resposta, os participantes vão ter que fazer o login de qualquer forma e tá limitado isso aqui dentro do Classroom, tá? Os participantes podem editar o envio, vai depender de como você está trabalhando com essa avaliação, tá? Se você vai dar um feedback e vai deixar eles editarem o questionário, principalmente se tiver questões abertas que possam ser modificadas ou melhoradas, tá? É importante deixar essa opção ativa, caso contrário, eles não vão conseguir editar. Aqui na apresentação eu tenho mostrar barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas e uma mensagem de confirmação, que você pode deixar uma mensagem para o aluno assim que ele termina o questionário.
eu gosto de deixar a barra de progresso. Não gosto de embaralhar a ordem das perguntas, porque é uma opção minha, porque eu organizo as perguntas de acordo com a trilha de aprendizagem que eu estou colocando dentro do Classroom, tá? Mas, se você não tiver uma sequência, você pode também embaralhar. E essa aba aqui que é importante, que é a aba de teste, tá? Ela tem que ficar ativada, criar teste. Se eu desativar isso daqui, eu não tenho um teste, não tenho pontuação, não tenho feedback. Eu só vou ter uma consulta, uma pesquisa, né? O Google Formulários da forma tradicional, que a gente usa para fazer consultas, né? Que vocês utilizaram para preencher a inscrição para essa live, por exemplo. Aqui em liberar nota, eu tenho duas opções: imediatamente após o envio ou posteriormente após a revisão manual. Eu gosto de deixar imediatamente após o envio, mesmo que tenha questões abertas, porque as questões abertas precisam da revisão manual do professor, tá? Mas aí o aluno já consegue ver o que ele acertou nas questões que tinham pontuação, nas questões fechadas, tá? As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, perguntas corretas e valores. É uma questão também pessoal do professor, de deixar esse feedback para os alunos também. Eu gosto de deixar o feedback com essas três opções. Então, vou salvar aqui e vou mostrar então as perguntas, tá? Deixa eu só ver meu roteiro aqui. Tô vendo que o pessoal tá mandando questões aqui no chat, tá? Se a gente não conseguir responder todas, a gente responde depois, envia para os e-mails que se inscreveram, tá? Tanto o material como as questões. Bom, aqui no slide eu já estou passando o que a gente já viu lá. Então, quando o aluno responder, ele vai ter esse botão aqui de ver pontuação, caso o formulário esteja configurado para feedback imediato após o envio. E se tiver a opção de editar a resposta, vai aparecer esse link aqui embaixo, edite sua resposta. Nós temos, então, dentro do Google Formulários, essas opções de questões, tá? Nós temos resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de arquivo, escala linear, grade de múltipla escolha, grade de caixa de seleção, data e horário. E nós temos a organização das questões também dentro dessas opções, tá? O primeiro botãozinho de mais, eu adiciono uma questão. O segundo, eu importo uma questão de outro formulário. O terceiro, eu posso colocar título e descrição antes de cada questão. Eu posso adicionar imagem, posso adicionar vídeo e posso organizar em seções. O que são as seções, tá? A seção é quando muda de página. Então, se eu quiser que o aluno veja uma questão por página, eu posso colocar lá o título da questão, o título e a descrição da questão, a questão, uma imagem e um vídeo de apoio para essa questão, por exemplo. Aí eu crio uma seção e ele só vai ver naquela página, então, aquilo que está naquela seção, tá? Eu gosto de organizar em seções para não dar aquela ansiedade no aluno de ficar rolando a página até o final, vendo aquele monte de questão que ele tem que responder. Eu gosto de deixar uma questão por página, então organizo as seções, coloco a barra de progresso para ele saber em que pé que ele está dentro daquela avaliação e dá super certo, tá? Então, quando eu recebo as respostas,
eu tenho essa página aqui, eu consigo ver individualmente as respostas, tá? Deixa eu só mostrar aqui de novo no questionário um pouquinho da questão, dos tipos de questão. Então, aqui eu criei uma sessão, tá? Esse título da sessão é opcional, eu posso colocar um título ou não. Eu coloquei um vídeo, coloquei uma questão dentro dessa sessão. Como que eu faço para indicar qual é a resposta correta dessa questão? Então, eu tenho aqui as opções. Percebam que aqui é uma questão de múltipla escolha, em que eu adicionei imagens. Então, ao invés de adicionar apenas o texto, eu posso colocar também uma imagem na questão. O que vai definir a questão correta é o que eu adicionar aqui na chave de resposta. Quando eu abro chave de resposta, eu tenho aqui 4 elementos importantes. O primeiro é indicar quantos pontos vale essa questão. Indicar qual é a resposta correta, então ela vai ficar verde, tá? E o feedback das respostas corretas e o feedback das respostas incorretas. Isso é muito importante, principalmente se você tem uma turma muito numerosa, você pode minimizar bastante as dúvidas dos alunos se você colocar o feedback individual por questão. Como que eu coloco esse feedback, tá? Esse feedback, ele tá dentro dessa janelinha aqui de feedback e eu tenho uma janelinha para respostas incorretas. Então, se o aluno respondeu incorretamente, ele vai ter esse feedback aqui. Eu posso colocar um link nesse feedback, eu posso colocar um vídeo, ou seja, eu posso dar ainda outros elementos para que o aluno entenda por que ele não acertou, né? Ou se ele acertou, esses elementos também podem ajudar ele a aprofundar o tema, o conteúdo que foi abordado nessa questão. Ok? Terminei de organizar minha questão, clico aqui em concluído. Vou mostrar uma outra opção que é a grade de múltipla escolha. Na grade de múltipla escolha, eu tenho aqui, ele tem que responder em cada linha quais são as respostas. Então, eu fiz aqui uma questãozinha bem bobinha, só para testar. Clicando aqui em chave de resposta, vocês percebem que quando é a grade de múltipla escolha, eu consigo pontuar por linha, tá? De forma automática. Então, o sistema vai fazer esse cálculo. Aqui eu tenho 2 verdadeiras e 2 falsas, cada uma vale 5 pontos, e elas somam, então, 20 pontos, tá? Agora eu vou mostrar a outra opção, que é caixa de seleção. Caixa de seleção, o aluno tem que selecionar normalmente mais do que uma opção, por isso que não é múltipla escolha, tá? Então, eu tenho que adicionar aqui, além da chave de resposta, tá vendo esses 3 pontinhos que tem aqui no canto direito da questão? Eu tenho a validação da resposta, tá? Então, eu preciso indicar aqui para o sistema que o aluno tem que selecionar exatamente 2 alternativas, porque são 2 alternativas corretas para essa questão. Se for mais, né, você vai colocar, selecione pelo menos 2 alternativas, ou selecione até 2 alternativas, ou 3. Depende muito de como você vai configurar essa questão. Então, eu tenho aqui na chave de resposta a pontuação, a indicação de quais são as alternativas corretas, e eu tenho o feedback também das respostas corretas e das incorretas. Importante, quando o aluno enviar essa questão, se ele não acertar as 2, o sistema vai dar um X para ele e vai dizer que está incorreto, não vai pontuar. Mas não tem problema, porque você vai olhar
e vai dar o feedback depois e vai indicar, então, qual é a pontuação dele. Se tá valendo 20 pontos aqui, ele acertou uma, você vai colocar 10 pontos lá para ele, tá? Então, essa é uma questão chatinha aqui dentro do formulários, que eu fiz vários testes e realmente de nenhuma forma ele pontua se o aluno não acertar as duas, mesmo que eu não coloque validação de resposta. Então, vai precisar do olhar do professor caso escolha essa opção de questão, tá bom? Se você quiser algo mais automatizado, eu sugiro utilizar múltipla escolha. Aí eu tenho aqui uma resposta de texto, que eu posso configurar também na chave de resposta quais as opções que eu tenho de resposta correta. Eu posso colocar várias opções aqui. Além da chave de resposta, eu posso colocar o feedback, tá? O feedback para essa questão. E eu posso desmarcar ou marcar essa opção aqui, marcar todas as outras respostas como incorretas. Se for algo bem específico, né, que o aluno tem que escrever exatamente daquele jeito, você pode marcar essa opção. Se isso for flexível, você pode desmarcar e deixar aqui quais são as opções, tá bom? Que aí o sistema vai escolher e vai verificar se está correto ou não. Então, coloquei aqui qual sigla da Secretaria Especial de Educação à Distância da UFMS. Ele diferencia maiúsculas e minúsculas, tá? Então, é importante colocar várias opções, porque o aluno pode responder tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Ok, concluído. E aqui eu tenho uma resposta de texto longa, tá? Eu tenho uma chave de resposta e tenho a pontuação, mas o aluno só vai receber essa pontuação depois que eu analisar a questão e der o feedback. Agora nós vamos para a última opção, última questão. Aqui eu estou mostrando a avaliação e o feedback no Google Formulários, então eu tenho que abrir individualmente a entrega dos alunos para eu verificar e devolver com as pontuações. Então, ele chega para mim com a pontuação que foi automatizada pelo sistema, então o aluno fez 50 pontos de 100. Ele me dá a informação de que a pontuação ainda não foi liberada, porque tinha questões abertas e eu preciso liberar quando tem questões abertas, tá? Então, eu vou lá, coloco a pontuação e libero, então, ele aparece aqui embaixo na barra, as edições estão pendentes. Então, eu coloquei a nota, o aluno fez uma resposta correta, eu ainda posso colocar um feedback individual para aquela resposta, coloco a pontuação e clico em salvar. E depois que eu salvar, eu tenho que liberar essa pontuação, tá? Quando eu clico em liberar, ele ainda me dá essa mensagem aqui. Posso colocar uma mensagem ainda para o aluno e me mostra para quem que eu vou liberar, então, as pontuações. Eu posso fazer isso de forma individual ou posso fazer isso em massa. Então, eu posso olhar todos os questionários, lançar as notas das atividades abertas, salvar e depois fazer uma única liberação para todos os alunos. E aí eles recebem um e-mail avisando de que as atividades foram liberadas, tá? Eu também, e aqui na página de avaliação lá no Classroom também eu consigo fazer essa devolução, tá? Eu tenho que abrir o formulário na aba de respostas para eu verificar individualmente as questões. Mas depois que eu salvar e fizer a verificação e lançar as notas, eu posso fazer as liberações, a devolução aqui pelo Classroom também, tá? E aí o aluno recebe essa mensagem, sua pontuação foi 85 de 100 e ele consegue visualizar, então, aquelas respostas que ele ainda não tinha tido a nota e o feedback.
A outra opção, a última opção de atividade dentro do Classroom é a opção de pergunta, tá? Ela também fica aqui no botão de criar. Então, aqui em criar pergunta, eu tenho duas opções. Uma delas é uma resposta curta, que ele vai funcionar tipo como um fórum, mas um fórum bem simplificado, tá? Onde os alunos podem responder uns aos outros, podem interagir. Normalmente, esse tipo de questão não é avaliado, né? A não ser que você queira avaliar, mas funciona mais como uma estratégia de engajamento, né, dos alunos, de discutir algum determinado tema, que pode até funcionar como uma base para outra atividade, tá? Mas vai depender muito de como você vai organizar. E também tem a opção de múltipla escolha, que eu coloco aqui algumas opções, faço uma pergunta e coloco umas opções para os alunos responderem, como uma consulta, tá? Uma consulta simples de alguma coisa que você queira saber dos alunos, tá bom? Então, aqui eu tenho aqui a opção de pergunta, que é como aparece para mim. Então, tem 4 trabalhos atribuídos, 4 que foram entregues. A pergunta era: qual sua opinião sobre o uso de tecnologias para o ensino remoto nas escolas? 3 responderam que são a favor e 1 decidiu não opinar. Tá? Então, é só um exemplo. E eu também posso, no fórum, responder individualmente, posso adicionar comentários gerais também, quando se tratar de pergunta. E aí o feedback funciona da mesma forma. Se esse fórum tiver nota, né, se ele vale nota, eu tenho que dar o feedback e devolver também para os alunos para aparecer a nota para eles. Se eu não configurei como nota, eu não preciso fazer isso. E aí, para devolver, então eu coloco a nota, clico no botão devolver, aí vai aparecer uma mensagem que o aluno vai receber. Eu ainda posso colocar uma outra mensagem para ele e devolver a atividade para ele receber a nota. Ok? A gente está caminhando para o final. Vou ver se tem dúvidas para serem respondidas. Douglas e Jorge querem me mandar aqui. Tem alguma coisa? Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui alguns links de apoio, onde vocês podem encontrar apoio, tá? Encontrar materiais. Eu coloquei aqui, organizei um link no Tobi, tá? Que é um aplicativo de gerenciamento de favoritos, em que tem, eu acho que uns 70 favoritos, tá? De recursos digitais, de estratégias que vocês podem utilizar nesse período de ensino remoto. Tem uma pergunta sobre o Meet, se é um link único para a turma, como eu faço para toda semana esse link? Como eu faço para toda semana esse link para dar aula e também gravar? Dentro do Meet, sim, é um link único para a turma dentro do Classroom, tá? Então, toda semana basta você mandar uma mensagem no mural e combinar com os alunos o horário que você vai entrar para essa aula, tá? Vai ser o mesmo link, você pode gravar também dentro do Meet, lá nos 3 pontinhos e colocar para gravar, depois que você entrar na sala. Enquanto não vem outra pergunta, vocês podem acessar aqui o Quero Ser Criativo FMS e acessar essa lista aí de links no Tobi. Também temos um site super legal com curadoria de conteúdos educacionais, culturais e artísticos em diversos suportes de mídia, que é um projeto da FAED, que chama Fica em Casa com a FAED. É um site super legal, que vale super vocês consultarem. Vou abrir aqui para vocês verem como tá bonito o nosso site. É um projeto que eu estou coordenando em parceria com as minhas colegas da FAED. Acessei o Classroom com o e-mail da FMS, mas não está disponível.
Como devo proceder? Bom, você tem que entrar em contato com o suporte, porque deveria estar disponível, ou talvez você tenha que alternar a conta, ou sair de todas as contas, entrar só com o da UFMS para garantir que você esteja usando mesmo o da UFMS, tá bom? E eu acho que está aberto só para professores, não sei dizer. Aí tem que perguntar para o suporte. Bom, aqui está o nosso site, olha que lindo. Tem recursos digitais para aprender, para ler, ouvir, assistir, fazer, visitar, pesquisar. Tem muitas dicas de podcast super legais, tá? Então vale a pena conferir. É esse site aqui. Temos também um guia de ensino remoto que vocês podem baixar. Quantas pessoas por turma? Eu acho que dentro do G Suite cabe até 1.000 pessoas por turma, tá? Não tenho certeza, mas é bastante gente. Dentro do Gmail, eu acho que são 50 ou 100. Eu vou ficar devendo esse número exato, mas se Douglas ou Jorge puderem dar uma pesquisada aí na internet, a gente já responde agora. Se eu fiz uma sala de Gmail, existe algum mecanismo que permita migrar para o institucional sem perder as interações já realizadas? Então, esse é um problema. Não tem como integrar o Gmail com o G Suite, tá? Como não dá para você abrir também essa nova sala no G Suite e compartilhar, por exemplo, com o seu e-mail do Gmail, você não consegue reutilizar as postagens, tá? Então, tem que criar tudo de novo e pedir que os alunos façam a migração também para o e-mail institucional. Mas vai dar um pouquinho de trabalho no começo, depois você já vai ter tudo organizado no seu G Suite e não teremos mais esse problema. Mais uma dica aqui, nós temos também esse material maravilhoso do GG Brasil e Google Innovators, tá? Quem não conhece, os GG são os grupos de educadores Google. Depois, quando eu mandar o e-mail para vocês, vou mandar o link, quem quiser participar do GG aqui de Campo Grande, tá? O nosso grupo tá aberto. A live vai ficar salva no meu canal do YouTube, tá? Então, se vocês se inscreverem no canal, depois é só voltar aí que vocês vão ter acesso à gravação e eu mando o link também no e-mail. O Jorge está colocando aqui que 1.000 pessoas com G Suite e 250 com Gmail pessoal dentro do Google Classroom. Montei um formulário e pedi para embaralhar as questões e não ocorreu, sabe por quê? Não sei, Maria, mas posso tentar descobrir. Opa, eu tirei a intérprete sem querer, gente, desculpa, mas acho que ela vai voltar. Aproveito para perguntar se a primeira live está disponível. Sim, a primeira live já foi enviada por e-mail para quem se inscreveu, tá? Temos também esse hub temporário aqui do Ensino em Casa com o Google. Também vocês já vão ter acesso a essa apresentação, tá? Para ter todos os links. Temos esse material incrível, que é o Seja Incrível na Internet, que é um ambiente gamificado para ajudar crianças, jovens e adultos a terem mais segurança na internet. Estratégias de segurança na internet é bem legal. Vou colocar aqui o André. André está on. Como o feedback aparece para o aluno? Ele vê a prova novamente, as respostas, ele tem como salvar o formulário?
Então, ele vê o resumo daquilo que ele preencheu, tá? E ele consegue ver os comentários e o feedback quando ele recebe de volta o formulário, tá? Ele vê um resumo de todas as respostas, daquilo que foi correto, daquilo que foi incorreto, e também o feedback do professor e a nota, tá? É só prestar atenção naquelas configurações lá do início. O José está perguntando se tem limite de tempo para videoaulas no Classroom. Usando o Google Meet, eu acho que não tem limite, tá? Tá sem limitação de tempo. Vamos lá, estamos terminando as dicas aqui. Nós temos também o SOS TICS, que ele é exclusivo, né, para professores da UFMS, que é um grupo de apoio da SEAD. Então, a gente tem um grupo no Telegram, e quem quiser participar, estamos lá nos ajudando, né? E é muito legal que todos os professores se ajudam também. E agora a parte legal que todo mundo sempre pede, faça uma cópia pessoal da apresentação. Então é só digitar aí no navegador bit.ly/copy classroom ou ler o QR Code. Lembrando que esse trabalho é aberto, tem a licença Creative Commons, CC BY, você pode compartilhar e remixar como você quiser, sempre atribuindo a autoria. Deixo aqui também um convite para quem é professor da UFMS, se quiser entrar na nossa sala de teste, para você ter uma visão do aluno, de como o aluno realiza as atividades e interage dentro do Classroom. É só acessar classroom.google.com e colocar esse código para participar da nossa turma de teste. Janaína está de volta. Ok. E também temos o nosso curso TICS, eu coloquei 2 links aqui. Quem é professor da UFMS acessa pelo link de cima com o seu passaporte institucional, tá? E a chave de acesso é o FCTIC 2020. Quem não tem passaporte institucional e está participando aqui com a gente da live, nossos materiais de apoio estão disponíveis também no site da SEAD. O encurtador está aqui, bit.ly/capacita-SEAD. Você consegue ter acesso a todos os nossos materiais, nossos tutoriais de apoio aos professores também. Tem bastante coisa legal. E se você perdeu a live 1, já que você já pegou o link aqui dessa apresentação, você também vai ter uma cópia dos slides da live 1 e do vídeo da gravação que foi editada da live 1 também. E agora, antes de todo mundo ir embora, vou pedir para vocês avaliarem essa live de hoje. Coloca aí, pega o celular, digita bit.ly/ticketclassroom. Eu vou pedir para o Douglas colocar lá no chat, por favor, no chat público, esse link de avaliação da nossa live. É super importante para a gente pensar as nossas próximas ações. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um pouquinho. Meet. Aí. Coloquei o link aí para vocês, vou aguardar a avaliação. E meu super obrigado, deixo aqui também o Linktree das minhas redes, tá? Você acessar Linktree/Daiane Hidner. Vocês podem se conectar também ao meu Instagram, Twitter, Facebook, meu e-mail, meu canal no Telegram. E deixo também aqui o canal do meu grupo de pesquisa, que chama EduTech, Educação, Tecnologias e Formação Docente,
E nesse período do Covid, a gente está compartilhando quase que diariamente ideias, estratégias, recursos de apoio ao ensino remoto. E tem sido um canal bem importante, temos bastante pessoas participando lá com a gente. É um canal só de recebimento de mensagens, tá? Ele não é um grupo, então você entra só para receber conteúdos, não tem interação, então não se preocupe de ser mais um grupo de recebimento de mensagens, né? Que é só a gente que faz a curadoria dos materiais e compartilha lá com vocês. Então, quero agradecer pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, pela vontade de aprender. E gostaria que cada um de vocês que participou aqui hoje atuasse também como multiplicador, né, desses aprendizados que a gente tem tido nesse período. A gente tem visto o real significado da palavra colaboração nesse momento de Covid, e nunca foi tão importante a gente trabalhar junto, trabalhar de forma colaborativa, em rede, embora estejamos distanciados de forma física, nunca estivemos tão unidos como agora, nas diversas plataformas, né, e nas diversas opções que a gente tem aí de trabalhar junto. E eu agradeço a participação de vocês. Quem não pegou o link da avaliação, vou pedir para avaliar. E a gente vai encerrando aqui. Semana que vem, a nossa live vai ser sobre gravação e edição de vídeos. E quem não tem o link de inscrição pode acessar o nosso site Fica em Casa com a FAED, bit.ly/Fica em Casa com a FAED, lá nos eventos, você tem todos os links de todas as lives, ou então na nossa página cead.fms.br. Um super beijo, fiquem bem, um ótimo final de semana para vocês. E qualquer dúvida, estamos à disposição. As dúvidas que não foram respondidas, a gente responde depois por e-mail. Tá? Vamos ter, como a semana passada, um documento com as dúvidas respondidas para todo mundo acessar. Um beijo, até a próxima!